Nesse vídeo eu vou te falar a verdade que ninguém te conta sobre os editores, os programas de edição de vídeo, Premiere e CapCut. Qual programa é melhor para você editar as suas produções no ano de 2026? Se você acredita que precisa do editor de vídeo Premiere, Adobe Premiere, para você conseguir ser um excelente profissional no mercado, talvez você esteja errado. Ou se você acredita que através do CapCut você também vai conseguir ter clientes grandes, talvez você também esteja errado. Nesse vídeo eu vou te falar qual é o objetivo de utilizar cada ferramenta, qual ferramenta existe maior demanda no mercado e qual ferramenta possibilita com que você tenha maior margem e consiga aumentar o seu ticket na edição de vídeo, tanto como editor de vídeo, tanto como filmmaker no mercado. Para quem não me conhece, eu me chamo Matheus Brito, trabalho com produção de vídeo há 5 anos no mercado, já atendi mais de 50 nichos diferentes, mais de 50 empresas. Então eu tenho uma vasta experiência sobre produção audiovisual e nesse vídeo eu estou justamente para te explicar e te falar a diferença entre o Premiere e o CapCut baseado na minha experiência. Eu utilizo o Premiere há mais de 4 anos pelo menos e utilizo também o CapCut para fazer edições mais simples e curtas que eu preciso entregar através do meu celular, coisas rotineiras como produzir um stories ou simplesmente um vídeo curto para as redes sociais. CapCut e Premiere, cada ferramenta ela vai ter uma funcionalidade específica. Se você é o tipo de pessoa que trabalha com produções de vídeos em volume e precisa entregar aquele vídeo de maneira mais rápida, o CapCut é a melhor ferramenta para o seu dia a dia, para o seu trabalho. Por quê? Porque o CapCut ele facilita com que você consiga entregar esse material mais rápido, diferente do Premiere, que você precisa ter um breve conhecimento sobre produção de vídeo para conseguir entender como funcionam as ferramentas, sobre como subir um footage dentro do programa, sobre entender sobre a timeline, sobre cortes, sobre decupagem. Se você é o tipo de pessoa que está começando no mercado, eu recomendo que você utilize o CapCut, porque lá dentro vai ter mais agilidade no processo das criações do vídeo e também faz com que você consiga entregar vídeos mais rápidos. Porém, ao mesmo tempo que o CapCut ele tem essa vantagem, ele acaba tendo desvantagem em outras coisas. Como por exemplo, dentro do Premiere, você consegue ter mais dimensão de espaço para você modificar os seus vídeos. Ferramentas que existem dentro do Premiere talvez não exista dentro do CapCut, como por exemplo ter um color mais preciso. Falando de color, vamos mais acima, além do Premiere, falando do DaVinci Resolve. Mas eu quero dizer que dentro da ferramenta do Premiere vai possibilitar com que você tenha mais margem para editar os seus materiais e consiga talvez manter a identidade visual que você tenha criado nas suas edições. Se você trabalha com uma empresa de médio, grande porte com o resultado das suas produções, talvez ela exija que você entregue um resultado com maior constância de identidade visual. E através do Premiere você consegue ter maior facilidade em entregar isso, porque coisas que você talvez demandou muita energia na primeira criação, nas próximas criações você coloque muito menos energia, porque é simplesmente copiar e colar nos próximos projetos. Diferente do CapCut, a gente não tem essa dimensão de espaço para conseguir modificar as coisas com mais facilidade. Obviamente o CapCut existem ferramentas que vão favorecer com que ele saia na frente do Premiere, mas no meu ponto de vista o Premiere ele acaba ainda sendo melhor pelo fator de mercado. Qual ferramenta o mercado exige hoje que você tenha conhecimento breve? Por exemplo, se a gente for falar de nível de agências de marketing, produtoras, a maior parte dessas agências e produtoras, elas vão exigir que você tenha um breve conhecimento com Adobe Premiere e com After Effects. Por exemplo, as ferramentas do Adobe, se você precisa fazer animações ou correções de áudio, por exemplo, através das ferramentas da Adobe, se você edita o seu vídeo no Premiere, você consegue fazer com que você não precise necessariamente criar outro projeto, renderizar esse projeto para vincular dentro do seu projeto de edição de vídeo para a entrega final. Através do próprio Premiere você consegue jogar o seu áudio dentro do Adobe Audition para você fazer a correção do seu áudio ou, se necessário, modificar o seu áudio. Ou também, olhando para os efeitos visuais, você consegue criar um efeito visual separando uma parte da sua timeline específica jogando para o After Effects. Lá dentro você consegue modificar e depois voltar para o seu projeto normal dentro do Premiere, coisa que dentro do CapCut a gente não consegue fazer. Por isso eu ressalto que para determinadas atividades, determinados projetos, você entender sobre o Adobe Premiere, sobre After Effects, sobre Adobe Audition, vai fazer com que você tenha resultados diferentes no mercado. Depende muito daquilo que você entrega. Qual pergunta você precisa fazer para você mesmo? Hoje, o que eu entrego no mercado? Eu preciso necessariamente saber do Premiere ou o CapCut ele já é o suficiente para entregar aquilo que eu preciso entregar?
faça essa análise e você vai entender de fato se você precisa migrar para outras ferramentas de edição de vídeo ou se aquela ferramenta que você já utiliza hoje já é o suficiente para você continuar entregando os resultados que você entrega e até ainda melhorar aquilo que você já entrega. Agora falando de processamento do programa, o CapCut ele exige muito menos potência, muito menos força para conseguir abrir, processar, tanto porque o CapCut ainda ele possui efeitos prontos que vai facilitar o seu processo de criação. Já diferente do Premiere, vai exigir que você tenha um pouco mais de força de processamento para conseguir abrir determinados vídeos. Por exemplo, se você faz captações totalmente em 4K, talvez você precise de um computador ou um MacBook, talvez algo em específico para conseguir processar todos esses vídeos. Eu, por exemplo, utilizo um MacBook M3 que já consegue atender a minha demanda. Faço gravações em 4K, gravações em 1080 na maioria das vezes. Mas quando eu vou fazer um projeto grande, que eu preciso fazer as captações em 4K, em cima disso vou trabalhar com efeitos visuais, preciso abrir o After Effects, então vai exigir com que o meu computador ele precise de mais processamento para conseguir compilar todos aqueles materiais que eu estou modificando ao mesmo tempo, vai exigir muito mais força. Coisa que se eu tivesse um computador padrão, um computador convencional, talvez eu não conseguiria fazer a mesma coisa. Então por isso eu falo que o Premiere ele é bom, ele vai te gerar um resultado específico, mas ao mesmo tempo ele vai exigir com que você suba um pouco de patamar talvez, para comprar um equipamento melhor, para você entregar um resultado melhor. Em relação à renderização, o CapCut e o Premiere eles conseguem renderizar em 4K, que é o que já facilita também. O CapCut ele tem uma funcionalidade muito boa, que é você consegue ter um projeto. Se você fazer o login da sua conta no CapCut no celular e no computador, você consegue fazer essa junção e modificar tanto no celular quanto no computador o mesmo projeto, se você fizer o login na mesma conta. Porque no decorrer da edição ali, talvez você precise aplicar alguma coisa ou subir alguma imagem ou algum vídeo em específico ou do computador ou do celular, vai fazer com que tenha mais facilidade no processo de criação. Então favorece a entrega rápida, diferente do Premiere. Quando a gente fala de Premiere, a gente entende que é uma ferramenta que vai te possibilitar ter mais margem para você modificar o seu projeto e entregar um resultado melhor. Porém, a gente não pode negligenciar que o Premiere exige com que você tenha um pouco mais de tempo para a entrega. Ao mesmo tempo que a gente entrega um pouco mais qualidade, um pouco mais de dinamismo nas edições, dentro do Premiere vai fazer com que precise de tempo, que é coisa que o CapCut ele já acaba saindo na frente. Se você é o tipo de filmmaker, editor de vídeo ou criador de conteúdo que precisa fazer edições rápidas, entenda que o CapCut ele vai atender a sua necessidade de melhor forma. Ou se você está começando, se você é iniciante e não entende nada sobre edição de vídeo, o CapCut ele vai te atender da melhor forma. Porque vai exigir com que você não tenha um conhecimento amplo sobre edição de vídeo. Vai fazer com que você consiga engrenar no mercado de trabalho e consiga entender um pouco e avançando gradativamente para talvez um dia, se for da sua necessidade ou da sua vontade, evoluir para um tipo de programa mais específico, como o Premiere ou o DaVinci Resolve, por exemplo, que é conhecido como ferramenta para fazer um melhor color. Resumidamente, então, não é sobre qual é melhor, se é o CapCut, se é o Premiere, mas sim aonde você quer chegar, qual nível você se encontra hoje. Baseado nos processos de criação da sua empresa, da sua produtora, da sua agência, enfim. O CapCut ele vai atender a necessidade, vai fazer com que você tenha maior agilidade de processo de criação, show de bola, mantenha o CapCut. Agora, se você é um tipo de produtora que tenha mais margem para projetos maiores, se você pretende ter um ticket maior, talvez determinados projetos ou parcerias de trabalho, você precise ter um conhecimento mais amplo sobre edição de vídeo. E aí eu falo para você migrar para o Adobe Premiere, que vai possibilitar com que você também aprenda um pouco sobre a correção de áudio através do Adobe Audition ou a criação de efeitos visuais através do próprio After Effects. Ou se você quer subir ainda mais de nível para talvez trabalhar como colorista ou entender um pouco mais de color, e aí a gente fala de DaVinci Resolve, onde a gente consegue ter mais margem sobre isso. Mas diz aí nos comentários qual é a sua opinião sobre a melhor ferramenta de edição de vídeo para 2026. Eu quero saber a sua opinião, deixa aqui nesse vídeo aqui embaixo. Se esse vídeo fez sentido para você, não se esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscreva no canal para que a gente possa entregar essa mensagem, entregar esse conhecimento para cada vez mais pessoas, mais filmmakers, mais produtoras. A gente fica por aqui. Valeu, até mais!